E o tema que eu vou falar hoje é um tema super importante para quem quer uma vida realizada, são 3 grandes obstáculos para o desenvolvimento da autoconfiança. O que é essa autoconfiança que eu vivo falando aqui, né? O que é autoconfiança? Não é nunca sentir medo, não é ser segura 100% o tempo inteiro, mas é saber das suas próprias potencialidades, tomar pulso, tomar consciência dessas potencialidades que você tem e não se sentir paralisada pelo medo ou pela insegurança, mas encontrar dentro de você mesma ferramentas para fazer suas travessias e realizar aquilo que você precisa ou que você deseja. Esse é o ponto mais importante, né? Saber atravessar a sua própria jornada de desafios, vamos colocar assim, né? E o que eu quero dizer sobre esses obstáculos ao desenvolvimento da autoconfiança? Obstáculos são aquelas situações ou aqueles mecanismos que você carrega dentro que impedem você. São os medos que você alimenta de alguma forma, consciente ou inconsciente, muitas das vezes de forma inconsciente, que impedem você de se apropriar de si mesma, de conhecer suas potencialidades e de fazer as suas travessias, superar os seus desafios e encontrar uma vida satisfatória, uma vida preenchida, uma vida plena, né? Encontrar esse lugar interno de realização pessoal. E os obstáculos são muitos, tá, gente? Não são um ou outro só que eu vou falar aqui. Mas esses 3, no meu ponto de vista, são obstáculos muito fortes que, aprendendo a superar, você dá um salto quântico no desenvolvimento da sua autoconfiança. E assim, da realização dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos, né? Do encontro com as suas potencialidades internas. E por que é tão importante a gente olhar para esses obstáculos? Porque todo mundo deseja uma vida plena. Todo mundo deseja uma vida realizada. Todo mundo deseja estar em harmonia, né? Eu falo todo mundo porque até hoje eu não encontrei no meu caminho alguém que falasse assim: ah, não, eu quero ter uma vida dura, eu quero ter uma vida difícil, eu quero estar insatisfeita. Isso não é natural do ser humano, né? O ser humano, muito pelo contrário, a gente quer ganhar muitas coisas, a gente quer se sentir plena, a gente não quer perder nada, né? A gente não quer passar por desafios, a gente só quer ter a sensação de que a gente está crescendo, evoluindo, ganhando, conquistando. É isso que o ser humano busca. Mas essas conquistas e essas vitórias, elas começam dentro. E a autoconfiança é uma conquista extremamente importante para a conquista de outros objetivos. Uma pessoa sem confiança interna, ela não encontra suas potencialidades, ela não assume aquilo que ela poderia assumir, né? Ela não confia que ela é capaz, ela acha que o outro que vai trazer a solução para os problemas dela. Tô tentando um lugar aqui, gente, de menos brilho aqui, né? Porque o sol tá batendo aqui diretamente. Vamos ver se eu consigo um lugar melhor para vocês me verem. Não sei se aqui ficou melhor ou pior, vai me falando aí. Então, gente, tá associada com a sua autoconfiança, é o lugar que traz essa satisfação, essa conquista, né? Essa apropriação de si mesma. E aí é o que muitas vezes a gente escuta como empoderamento feminino. O empoderamento feminino ou masculino, não importa, é uma apropriação de si. É a sensação de que você é capaz, você reconhecer não só os seus pontos positivos, mas também as suas dificuldades, né, os seus pontos negativos, aprender a lidar com isso e aprender a superar as suas dificuldades. Então, por isso que é importante, para que você não caia no primeiro grande obstáculo que eu vou falar aqui agora já, que é o auto-engano. Esse é o primeiro grande obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. Tá? Eu vou falar de 3 grandes aqui, que na minha opinião são obstáculos que realmente impedem a apropriação de si mesma e o desenvolvimento da confiança em suas próprias capacidades. Então, o que é esse auto-engano que eu falo aqui? E hoje, gente, vai ter
um aprofundamento muito maior do que o que acontece geralmente nas minhas lives. As minhas lives não são superficiais, geralmente não são, elas são mais profundas. Mas hoje vai ser um aprofundamento ainda maior, porque eu vou trabalhar mais diretamente com o convite para autoconsciência, tá? Então, boa tarde aí para quem tá chegando, Thaís, um beijo para você. Mas vamos lá. Vamos aprofundar então. Hoje é um convite de trabalho interno, mais do que todas as outras lives. Todas eu não sei, mas mais do que geralmente eu faço aqui, tá? Então, se você quer saber esses obstáculos, quer saber como superar esses obstáculos, o seu lugar é aqui comigo até o final, ok? Então, o primeiro grande obstáculo é um obstáculo voltado para a nossa imagem, que é o auto-engano. Muito dificilmente, sem um trabalho de consciência interna, as pessoas se reconhecem como de fato elas são. Algumas pessoas têm uma imagem idealizada de si mesmas e elas se colocam maior do que são, sabe? Elas se dão muito valor, só que não é um valor verdadeiro, não é uma consciência dos pontos positivos e negativos que tem em todas as pessoas. Eu tenho, você tem, né? Tipo, o Papa tem, todo mundo tem internamente pontos positivos e negativos aqui como humano. Né? Nós somos humanos imperfeitos. Então, nós todos temos pontos de luz, né? E pontos obscuros dentro de nós. Pontos que precisam ser trabalhados, precisam ser a nossa sombra, que precisa ser projetada uma luz ali dentro. E a nossa responsabilidade fazer isso, para a gente conseguir uma vida realizada. Então, o que é esse auto-engano, essa imagem idealizada de si mesmo? Às vezes, algumas pessoas chegam a ser arrogantes, né? Elas se colocam, elas fazem uma imagem tão idealizada, colocam como as pessoas que sabem tudo, são muito arrogantes, são muito perfeccionistas, né? Se acham o máximo, se portam como se elas fossem as donas da verdade, ou como se elas não pudessem errar. Então, uma visão muito idealizada de si mesmo. O ideal que o mundo gostaria de ver, ou que os pais gostariam, ou que a esposa gostaria, ou o marido gostaria, ou os filhos gostariam. E aquela pessoa se engana como se ela fosse tudo aquilo, né? Porque na maioria das vezes não é algo interno. Depois eu vou explicar melhor sobre a sede de amor e vocês vão entender do que eu tô falando de maneira mais profunda, tá? Porque essa autoimagem vem de uma sede de amor, que todos nós carregamos também. Todo ser humano quer ser amado, né? Todo ser humano quer se sentir importante. Isso faz parte da nossa humanidade. E assim é. A gente precisa aceitar isso. Mas não ser tomado por isso. Não deixar a vida ser conduzida por isso, porque senão a gente se perde. E aí entra o auto-engano. Então, algumas pessoas se veem muito como pessoas boas, boazinhas, né? Elas são boas, o mundo é mau, ou ela tem sempre um objetivo, como é que eu vou dizer, altruísta, ou bom, ou importante, e o outro não reconhece o valor que ela tem, se sente muito importante, muito especial. Algumas pessoas não querem entrar na fila do banco. Hoje em dia a gente nem vai mais no banco, né? Mas antigamente, eu vou falar com o gerente, deixo tudo com o gerente, porque eu quero ser especial. E isso às vezes não é uma coisa consciente, tá, gente? Esse auto-engano, ele é inconsciente. Ele não é algo que é consciente. Mas aí essa pessoa se engana trazendo para si mesma uma imagem engrandecida de si mesma. E já outras vezes a pessoa se deprecia e se coloca como vítima da sociedade, vítima do marido, vítima dos filhos, dos pais, do chefe, vítima da vida, né? E não assume responsabilidade. Pobre de mim, fulano me fez. Hoje mesmo eu estava eu estava atendendo uma pessoa que disse uma frase assim: fulana me fez preencher um papel. E aí eu parei tudo, falei, pera, só um pouquinho nessa frase aí. Fulana me fez preencher um papel? Como é que é isso? Não, porque ela insistiu muito, ela, né, falou muito na minha cabeça e tal. E eu falei para ficar livre, eu preenchi o papel. E aí, isso é um auto-engano.
né? Porque preencher um papel para ficar livre, porque a palavra não basta, não é um acordo, não é um contrato, tá? Mas era um convite, e ela precisava preencher um papel para, como se ela, né, garantisse que ela não ia aceitar mais o convite de outras pessoas. E ela estava falando que ela não aceitaria, então a palavra ali não estava tendo muito sentido. A palavra dela, ela precisou colocar num papel para poder fazer a palavra. Então, o auto-engano ali era: a fulana me fez assinar um papel. E aí eu falei para ela: não. Para que você assinou esse papel? Responda com sinceridade. Para que você assinou esse papel? E aí ela foi descobrindo que tinha, sem perceber, de maneira inconsciente, ela estava querendo um ganho ali ao assinar o papel, né? Um ganho que ela também não estava tendo consciência na hora. Então esses são os auto-enganos que afastam você de quem você é de verdade. E isso gera insegurança por si só. Porque se você vê como uma pessoa boa, você não se admite errar, você não aceita a sua humanidade. Porque a crença é: se eu errar, se eu me equivocar, se eu mudar de ideia, eu vou perder o meu valor, o outro não vai mais gostar de mim. Então, cria-se uma exigência absurda, talvez um perfeccionismo, uma imagem muito engrandecida de si mesma, que não se permite erro, que não se permite equívocos, né? E como não permite erro, não se permite equívocos, a pessoa muitas vezes procrastina muito, né? Procrastina porque tem medo de errar, tem medo de se equivocar e perder o valor. Então, ali consequências vão aparecendo e a pessoa vai deixando de fazer coisas importantes por esse medo de perder o valor diante do outro, por esse medo de não ser reconhecida diante daquilo que faz. Muitas pessoas confundem o que fazem e o que são, que também é outro auto-engano, né? Então, se faz e é reconhecida, que ótimo. Se faz e não tem reconhecimento, cai tudo por terra. Às vezes entra num lugar de vitimismo. Então, o auto-engano é um grande obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. Sem esse... Porque é muito flutuante, né, gente? Você tá à mercê do outro, do que o outro te dá, do que o outro te reconhece. E não em contato com você mesma. A autoconfiança, o próprio nome já diz. Auto, né? De si mesmo. Auto se refere a você, ou a própria pessoa, né? Não é a você, é a própria pessoa. Então, confiança em si. E se você não se vê com o seu valor e também com o que eu chamo de luz e sombra, e aprende que isso faz parte da sua humanidade, e confia que mesmo se vierem obstáculos, você tem dentro ferramentas importantes para superar esses desafios, você perde muitas oportunidades e coloca a sua confiança no outro. Se o outro reconhece você, aí você confia. Mas se o outro não valoriza ou acha feio o que você fez ou não concorda com a sua escolha, a sua atitude, aí você não faz ou você não vê o seu valor. Então, isso alimenta a insegurança. Esse auto-engano alimenta a insegurança. Ok? Outro grande obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança é a fuga do desconforto. Porque existe uma crença de que as pessoas que confiam em si mesmas, muitas pessoas acreditam nisso, que elas nunca sentem medo ou nunca se sentem seguras, porque olham para aquela pessoa que está ali realizando e só vê a realização, só vê às vezes ela num palco, falando sobre o tema, né, se colocando, se apresentando, e às vezes não vê um coração que está acelerado, um frio na barriga, não vê o quanto aquela pessoa está se desafiando de estar ali na frente. Então as pessoas, quando elas evitam os desconfortos, elas evitam o crescimento. E quando elas fazem isso, elas minam a autoconfiança, porque elas se colocam como incapazes de crescer ou de dar conta de um obstáculo. Então, isso por si só alimenta a insegurança e mina a autoconfiança. Então, fugir das situações, fugir dos desafios, né? Fugir dos desconfortos, tentar evitar a dor a todo custo,
não realizar um mergulho em si mesma, ouvir demais a opinião do outro sem fazer uma escuta interna, querer agradar demais o outro para se sentir amada. Eu vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre o terceiro obstáculo, que é essa sede de amor. Já estou antecipando aqui para vocês que é essa sede de amor. Então, fugir do desconforto faz você evitar o crescimento. E é o próprio desafio do crescimento que faz você confiar em você mesma. Se você enfrenta os seus obstáculos, se você enfrenta os seus desafios, mesmo sentindo medo, mesmo trazendo um nível de insegurança, você aprende que você é capaz de superar os seus obstáculos. Você começa a confiar. Opa, eu cheguei aqui achando que não era capaz de fazer isso. E agora eu tô dando conta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu tô falando. Hoje de manhã, eu tava atendendo uma pessoa, uma mulher, que quando chegou, né, pro trabalho terapêutico, ela tinha muita dificuldade de dizer não. E ela achava que o valor dela vinha pelo que ela fazia. Então, vou contar para vocês uma coisa que ela fez. Quando ela chegou, primeira vez que ela ia ser atendida por mim, eu tava num espaço, né, atendendo num espaço, que pra minha sala tinha uma escada enorme, muito grande. E ela chegou, eu tava lá na recepção, e aí ela chegou, eu falei, vamos subir. Só que eu tinha chegado, eu tinha ficado conversando ali um pouquinho com a secretária. E na hora que ela chegou, eu ainda não tinha ido na minha sala. Então, eu falei, vamos subir e tal, a primeira vez dela, vamos subir, convidei, falei, nós vamos precisar subir uma escada. Na hora que chegamos lá em cima na escada, falei, nossa senhora, esqueci a chave lá embaixo. Vou te pedir para esperar só um pouquinho, que a porta tá trancada, e eu esqueci de pegar a chave com a secretária. Na mesma hora, ela era muito prestativa, ela tinha esse papel, era a forma como ela aprendeu a ser no mundo. E falou, deixa que eu busco, Dani, pode deixar que eu vou lá buscar. Eu falei, imagina, pode deixar que eu busco. Aí quando ela chegou, e antes de contar o que estava vindo, eu perguntei, eu falei, nossa, como você é prestativa, né? Ela, eu gosto de agradar as pessoas e tal. E pra ela, que estava tudo bem, né? E para a maioria das pessoas, tá tudo bem, porque alguém tá levando vantagem com a prestatividade dela. Mas esse era um auto-engano. Ela tá ali como muito prestativa, estava muito atendendo a demanda externa, sem enxergar a necessidade dela, muito sendo boazinha para o outro reconhecer o valor que ela mesma não se dava. E aí durante o trabalho ela foi enxergando isso, né? E foi trazendo os pontos também que ela já via. E hoje atendendo ela, foi uma coisa muito legal, porque ela foi fazer um curso esse final de semana e estava me falando do curso, do que tinha aprendido no curso, de como ela se via, né, o que ela tinha dado conta. E ela falou assim, eu fiquei muito feliz com a minha postura, porque antes, quando eu tinha dúvida, quando eu fazia um curso, eu não tinha coragem de perguntar. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar das perguntas que eu fazia. E dessa vez eu fui, eu perguntei, eu senti e eu perguntei como é que você foi, como estava o seu corpo, como é que estava o seu coração, como é que estava a sua respiração. Ela falou, eu fui ansiosa, cheguei sentindo ansiedade, meu corpo estava meio duro aqui nos ombros e tudo, porque é um trabalho que eu faço, né, com as minhas alunas e com as mulheres que eu atendo individualmente, que é tomar consciência do corpo, dos sentimentos e dos pensamentos, integrar, não, o ser humano como um todo. E aí ela foi trazendo isso, né, que estava tensa, mas que ela conseguiu se expressar, que ela conseguiu se posicionar, que ela tirou a dúvida sem pensar no que as pessoas estavam pensando dela e que ela teve confiança de expressar tudo o que ela estava sentindo. E aí ela chorou nesse momento, ficou muito emocionada, reconhecendo o crescimento dela ali, né? E aí é sobre isso, gente, porque muitas vezes ela evitava o desconforto de ter um coração acelerado, de ter uma tensão nos ombros, e ficava muito na mente, julgando a si mesma, pensando, preocupada no que o outro ia pensar da pergunta, se ia ser uma pergunta boba ou não, se ia isso ou se ia aquilo, e ela, né,
murchava e ficava lá com ela mesma, sem nada, sem sanar a sua necessidade, a sua dúvida, né? E ela falava assim, muitas vezes o curso acontecia e eu perdi o fio da meada porque eu não tinha entendido lá atrás ainda. E agora foi um curso até legal, porque também envolvia o corpo, um curso de autoconhecimento também, né? Não é bem de autoconhecimento, ela foi fazer um curso de Tai Chi e ela levou para esse lado, foi uma das outras coisas que ela falou, tava vendo lá que as pessoas estavam fazendo curso de Tai Chi para poder dar aula para outras pessoas, eu não. Eu tô fazendo um curso de Tai Chi para complementar os cursos que eu já fiz, né? Inclusive ela já fez o curso Sementes do Florescer comigo. E ela falando assim, e eu fiquei muito feliz com o nível de consciência que eu adquiri. Eu tô fazendo Tai Chi para mim, não é para o outro. E como isso me levou para dentro de mim mesma, e isso me ajudou a enxergar o quanto eu desafiava, o quanto eu evitava os meus desconfortos e quanto isso minava a confiança, o desenvolvimento da minha autoconfiança. Então foi um relato muito bonito que ela trouxe hoje. Então, se você é daquelas pessoas que evita o desconforto, que não quer sentir medo, que não quer sentir dor, que não quer passar por nenhum desconforto, quer ficar no comodismo, muito provavelmente você não vai crescer. E não crescendo, você não vai conseguir tomar consciência, né, se apropriar das suas potencialidades e da autoconfiança. Porque os obstáculos vão impedir você de aprender a transitar, superar e confiar em você mesmo. Então, presta atenção nisso e já vai se perguntando aqui na live como você evita o desconforto, como você evita a dor, porque muitas pessoas falam assim comigo. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, não, mas olha, esse trabalho do autoconhecimento, o curso de autoconhecimento é muito chato, ou então é muito difícil, porque eu tenho que olhar para momentos da minha vida que eu não quero olhar, que me doeram. E aí eu pergunto para essas pessoas, e você está 100% feliz agora? Ou satisfeita? Nem é feliz, satisfeita com a sua vida? Você está onde você poderia estar? Você está satisfeita na sua relação? Você está satisfeita no seu casamento? Com a vida financeira que você tem? Né, com a família que você tem? Você aceita as pessoas como elas são? Você se aceita como você é? E as pessoas respondem, não, minha vida tá assim, minha vida tá assado, minha vida tá pararé, paroró. E eu falo, o que você gostaria? Tem satisfações? Eu tenho muitas. Mas elas preferem ficar nas insatisfações conhecidas do que passar pelo desconforto e alcançar suas potencialidades internas. E aí, quantas pessoas você conhece, né, aí no seu meio, que se sentem realizadas? Que você olha e ela fala, não, eu tô me sentindo realizada. São pouquíssimas, que a gente conta no dedo, né? Porque a maioria tem uma queixa muito grande sobre si mesma ou sobre o outro, sobre a sua relação. Se vê envolta ali em um emaranhado com a família, na relação. As pessoas trocam as relações, rompem relações e às vezes vão se relacionar de novo com um homem muito parecido com aquele que se relacionou antes, né? Vão repetindo padrões que trazem insatisfações, que trazem dor. Às vezes as mulheres são traídas, aí se rompem uma relação, entram em outras com medo de se sentir traída e são traídas de novo. E aí algumas mulheres falam, eu tenho o dedo podre. Outras mulheres falam assim, eu não dou sorte. E não é muito sobre sorte, né? É muito sobre consciência. O que você está fazendo que está levando você para o lugar onde você não quer ir? O que está fazendo que você está trazendo para a sua vida? Eu falo, né? Eu faço uma analogia, uma brincadeira, que é assim, você quer ir para Florianópolis, mas está pegando a estrada para Bahia. Hoje mesmo estava atendendo uma outra mulher que dizia não querer algo, mas não tinha coragem de sustentar o não dela. Ela era muito fofa e gracinha e falava, eu vou pensar. Sendo que ela tinha certeza que era não. Né? Para que fazer isso? Para não fechar portas, ela disse. Porque eu quero ter essa pessoa, não quero fechar portas. Aí eu falei, o que você pensa, qual porta você pensa que vai fechar quando você diz não? E aí o trabalho de consciência vai ajudando a você a encontrar o seu não, o seu sim se tornar sim, o seu não se tornar não, você confiar que outras portas vão se abrir, ou que essa mesma porta não vai fechar se você fala um não, e em outro momento ela vai se abrir de novo. O trabalho da confiança é esse.
né? De você falar assim, também de aprender a perder, tá? Perder oportunidades. Às vezes a gente perde uma oportunidade agora, porque a gente não está pronta, porque a gente não quer aquilo que está aparecendo na nossa frente naquele momento, e depois aparece uma outra oportunidade muito melhor, né? Hoje, eu tenho um exemplo claro disso, não tem nada a ver com o caminho do autoconhecimento, mas a confiança na vida que só vem quando você confia em você mesma, né? Antes de mudar para a casa que eu moro hoje, a gente estava procurando uma casa e a gente teve uma casa que atendia as nossas expectativas, os nossos desejos e tudo, e o negócio não foi para frente por uma questão de tipo R$1.000. E aí o meu futuro marido falou assim, porque não vou fechar negócio com essa pessoa, porque não pode dar um desconto de R$1.000, porque não sei o quê, porque não. E aí nós dois olhamos para a cara do outro e falei, ok, então vamos perder essa oportunidade, porque a gente acredita que vai vir outra melhor, e assim veio. A casa que hoje a gente está é muito melhor, é no bairro que a gente quer, né? É num lugar que a gente, muito melhor do que a outra casa, e nós fechamos um negócio por um preço muito menor do que o outro. Então, confiar em você te permite confiar na vida, te permite confiar que se você perder uma oportunidade, uma outra oportunidade vai aparecer, né? Você pode perder, porque ali na frente outra virá e você vai saber fazer uma melhor escolha. Então é tudo sobre autoconfiança. Quando a gente não confia na gente, a tendência de querer controlar tudo, de não querer perder nada, de se apegar, ter muito apego, né, a coisas, a pessoas, né, tipo assim, até um emprego que você não gosta, mas você fica ali com medo de que se você sair daquele emprego, você não vai conseguir outro melhor, ou você não vai conseguir pagar suas contas. E assim os medos vão tomando conta e você fica lá na dor de um emprego ruim, insatisfeita no emprego, porque você não gosta do lugar, não gosta do que você faz, não gosta do quanto você ganha, mas com medo, a insegurança impede você de tomar as rédeas da sua vida, de deixar aquele emprego para trás. Por quê? Porque você não quer passar pelo desconforto de perder o emprego e procurar outro. Você não quer passar pela dor de passar por uma transição, porque os momentos de transição trazem desconforto e podem trazer dor, porque pode gerar se você não confia em você, você não acredita que você é capaz de passar por uma transição. Você está sempre apegada no outro, querendo que o outro resolva seu problema. Então, isso impede você de desenvolver autoconfiança, né? E para fechar, vou falar de um terceiro e talvez o mais importante, ou dos 3 pontos que eu vou trazer aqui hoje, mas talvez o mais, não posso falar forte, talvez seja até mais forte dos obstáculos, que é a sede de amor. Nós, quando nascemos, né, quando nós estávamos na barriga das nossas mães, a gente estava num lugar, eu estou falando aqui de uma gestação onde uma mulher, por mais que seja uma gestação de surpresa, vamos dizer assim, que a mulher tenha consciência e aceita a gravidez. Aqui a gente, para falar de uma gravidez indesejada, onde a mulher tenta aborto e tudo, seria uma outra live, tá? Mas aqui eu tô falando de uma gravidez saudável, onde a mulher aceita a gravidez, de uma gravidez sustentável, né? Uma gravidez que tem muitas mulheres por aí, muitas pessoas, tem algumas pessoas que sim, que a mãe tentou aborto, que a mãe deu para adoção, acontece, e também tem muito, mas a maior parte são pessoas que passaram por um útero, né? E tiveram um acolhimento, que tiveram esse amor, né? Tiveram as condições ideais de vida, chegaram a nascer, não por perfeição, nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito, tá? Mas com aceitação, tendo ali o seu alimento, a sua proteção, a sua sobrevivência preservada, o seu contato com a mãe, né? E nós nascemos e precisamos aprender a desapegar das nossas mães, porque nós nascemos coladas a ela. O cordão umbilical, ele nos une à nossa mãe.
E ali, a primeira coisa que acontece, às vezes até antecipadamente, antes do cordão acabar de pulsar para ser a hora exata de cortar o cordão, ainda quando ele está lá todo enroladinho, porque ele ainda está pulsando, os médicos cortam o cordão umbilical e acontece uma separação física das nossas mães, mas não uma separação emocional, porque nenhum bebê tem condição de sobreviver se não houver o cuidado da mãe, ou de quem faça a vez da mãe e do pai, de ambos, né? Ou de alguém que zele pela vida dela. O bebê não é capaz de se alimentar sozinho. O bebê muitas vezes não sabe nascendo nem mamar no seio da mãe. Precisa aprender a ser alimentado, porque lá dentro do útero o alimento vinha pelo cordão umbilical sem ele fazer nenhum esforço, né? O próprio ato de mamar exige sucção, que é esforço para um bebê. Alguns bebês perdem peso no início da vida por causa do esforço da amamentação. Quando os bebês ainda não conseguem fazer a pega direito para receber o líquido, né, o leite adequadamente, ou às vezes não existe leite fraco, tá, gente, que tem essa ideia, mas não é esse o caso. Às vezes a mãe tem uma produção diminuída do leite pela falta do estímulo ainda da amamentação. O bebê não sabe sugar, porque quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido, né? Então, às vezes, o bebê ainda não sabe sugar, então o leite ainda não desceu. E aí a mulher passa por uma situação de desconforto muito grande, de medo, o bebê também fica irritado, porque tá com fome, não sabe mamar. É uma dificuldade esse ato inicial. Mas ali, nós temos a nossa sede de amor, enquanto estamos na barriga da nossa mãe, muitas e muitas vezes saciada, né? Na grande maioria das vezes tem essa ligação de amorosidade da mulher com a barriga, do aconchego, do pai, que também hoje em dia os pais são muito presentes na vida das mulheres grávidas. Então ali a gente tem uma relação muito íntima e a gente nasce e essa relação precisa se desprender. E existe ali um medo natural, que é inconsciente, que o bebezinho não tem nem capacidade intelectual de compreender nada, mas uma coisa muito inconsciente desse afastamento, dessa separação e de um medo inconsciente, obviamente, porque medo é uma coisa instintiva do corpo, né? Se o bebê tem frio, se o bebê tem fome, ele tem medo, né? Se ele não tem um aconchego, ele tem medo, ele tem insegurança. Então, o próprio rompimento do cordão umbilical com a nossa mãe já é um ato ali que traz insegurança para as nossas vidas de bebê. E depois, as nossas mães e os nossos pais não são perfeitos. Muitas vezes os pais jogam suas expectativas sobre os filhos. A mãe nunca dançou balé, mas era o sonho dela. Então ela tem uma filha, põe a filha no balé. Ou o pai tem uma empresa, o sonho dele é que o filho assuma a empresa do pai, seja o sucessor. Então sim, pais projetam sobre seus filhos e os filhos têm outros desejos, outras necessidades e ficam ali. Muitas vezes os pais falam, desse jeito você tá feio, desse jeito a mamãe não vai gostar mais de você. Olha, desse jeito vou contar pro seu pai, hein? O pai como uma ameaça de castigo, né? Ou de agressão física, inclusive. Então, ali a criança vai sentindo medo e ela vai... Existe uma sede de amor dentro do ser humano, né? De ser preenchido por um amor incondicional, que foi aquele que se experimentou muitas e muitas vezes dentro da barriga da mãe. Lembrando que existe sim crianças que foram rejeitadas dentro do ventre. Ok, existe, é verdade. Mas isso seria o tema de uma outra live, não um obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. É também um obstáculo, tá? Porque a rejeição é um obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. Mas teria que ser uma live específica só para isso. A gente falaria aqui muitas coisas se eu for entrar nesse ponto. A gente pode até fazer uma outra live sobre isso, só sobre isso. Mas ali a gente já vai... Então, muitas vezes, sentindo que a gente precisa ser diferente. Então, se a criança é espontânea, ela fala com o outro, ah, tá feia essa roupa. Aí a mãe fala, não pode falar isso, o pai não pode falar isso, porque a gente tem uma cultura, a criança precisa ser introduzida na sociedade, ser aceita na sociedade, que tem regras. Então, os pais precisam ensinar as regras para a criança. E essas regras soam para a criança, para todas as crianças, como eu preciso me corrigir, porque o jeito que eu sou não é suficiente para eu ser aceita na sociedade, nas regras, para o pai, para a mãe. Então, se eu preciso me corrigir o tempo inteiro, eu não sou uma pessoa boa o suficiente para ser amada. Então, vem essa necessidade, essa sede de amor. Só que muitas e muitas e muitas vezes, essa sede de amor, ela
a maneira de buscar essa saciedade dessa sede de amor é no lugar errado. As pessoas buscam fora, no outro, né? O amor que precisariam buscar dentro. Então, algumas pessoas são boazinhas demais. Eu fiz até um post esses dias falando sobre insegurança e o tipo de mulher que você é quando tá insegura. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no feed que você vai ver o que eu tô falando. Algumas pessoas precisam ser muito boazinhas, como eu contei o caso, né, de uma aluna minha. Precisam ser muito boazinhas, porque sendo boazinhas elas acreditam que as pessoas vão gostar dela. Outras precisam ser muito eficientes, não podem errar. Outras precisam se exigir a perfeição, também não podem errar. Então, umas, se não for eficiente, as pessoas não vão gostar. Se errar, as pessoas não vão gostar, né? Outras pessoas têm uma necessidade muito grande de pertencimento a um grupo, a uma família, a uma relação, porque se não se sentem pertencentes, também não se veem como pessoa, não se sentem amadas. Então, os obstáculos, essa sede de amor, quando você busca fora, é um obstáculo para a sua autoconfiança. Porque se você é muito boazinha para as pessoas gostarem de você, você nunca vai dizer não para o outro. Você diz muito não para você. E aí a sua vida fica, a sua satisfação com você mesma fica à mercê do outro. Se o outro gosta de você, acha você boazinha, ai que bom, eu sou uma pessoa boa. Então eu sou digna de amor. Se o outro fala, nossa, você é uma grossa, você nossa, não posso não falar não pro outro, porque o outro não vai gostar de mim, então eu não sou digna de amor, eu não sou uma boa pessoa. Então essa sede de amor muitas vezes faz com que as pessoas metam os pés pelas mãos, desconsiderando a si mesmas e se tornando aquilo que elas esperam que a outra pessoa, né, aquilo que o outro espera que ela seja. Deixa eu corrigir minha frase. Aquilo que o outro espera que ela seja. Então ela se esforça continuamente, rotineiramente, numa exaustão de uma energia muito grande para ser amada como o outro gostaria que ela, né, para se sentir amada, atendendo a necessidade do outro, se tornando aquilo que o outro gostaria que ela fosse, para assim ter importância na vida do outro. E se acontece de romper uma relação, dos pais morrerem, né, ou do grupo que ela convive acabar, porque cada um vai se apegar ao pai, à mãe, a uma relação ou a um grupo, acabar por alguma razão, porque a vida é transitória, nós somos transitórios aqui, a pessoa se perde completamente. Então, essa sede de amor que nós todos sentimos, porque temos um vazio dentro, ela precisa ser preenchida por você mesma, para que você possa transbordar amor de você para o mundo, e não para que você haja de determinada maneira para receber amor do mundo. O amor que você mais precisa é o amor próprio. E do amor próprio vem o amor para com o outro, vem o compartilhamento do amor. Sem amor próprio fica muito difícil compartilhar amor de maneira genuína, ou seja, verdadeira, desinteressada, né? E plena e satisfatória. Porque se o outro te dá, você tá feliz. Se o outro não te dá, você mingua, né? Você fica infeliz ou insegura. Então esses são os 3 grandes obstáculos do amor que eu quero falar hoje, né? É o auto-engano, a evitação do desconforto ou da dor e a sede de amor. Essa sede de amor, no meu ponto de vista, gera esses outros mecanismos que eu falei, do auto-engano, né? E também da fuga, do desconforto, do desprazer, da dor. Então, no meu ponto de vista, essa sede de amor precisa ser vista por nós com muito amor e muito carinho. Primeiro, aceitando que nós somos humanos e sentimos um vazio sim interior e precisamos preencher o amor que nos falta, porque na nossa infância sentimos em algum momento que não éramos, sendo quem éramos, suficientemente bons para sermos amados, porque os pais corrigiam muito, porque os pais castravam muito, ou porque os pais davam amor em excesso, gerando uma insegurança grande. A superproteção gera insegurança. Então a superproteção, por um lado, é muito boa, porque o outro faz tudo para você e você não tem esforço. Mas ao mesmo tempo a mensagem subliminar fala, eu faço para você porque você não é capaz, você não vai saber fazer. Então gera uma insegurança, gera uma sensação assim, eu não sou boa o suficiente para fazer isso, o outro tem que fazer para mim porque eu não dou conta, né?
Então, essa sede de amor é um ponto muito importante para o desenvolvimento da autoconfiança. Olhar para qual é a sede que você tem, para que você mesma possa suprir essa sede e aí sim aprender que você sim é capaz e você sim é merecedora de amor. E o primeiro amor que você recebe é o auto-amor, né? Eu não sei se está claro, se está confuso, tá? Depois eu quero que vocês me falem aqui. Essas lives geralmente elas são mais densas, né? Mais difíceis de serem absorvidas. Então pode mandar mensagem depois no direct para se ficar alguma dúvida. Pode colocar sua dúvida aqui que eu vou esclarecendo, tá bom? E como fazer, né? Pra gente evitar ou pra gente abraçar essa humanidade e para superar esses obstáculos que eu tô falando aqui, né? O caminho que eu sempre vocês vão me ouvir falar aqui é que tudo começa em nós. Todas as questões, elas começam dentro para depois estar externas, né? O mundo externo é um reflexo daquilo que a gente carrega dentro, no meu ponto de vista, tá? Então, como fazer? Voltar para dentro de si mesmo. Olhar para você, como você se engana. Como a imagem que você faz de você? É uma imagem grandiosa, você é uma pessoa maravilhosa, você tem todas as boas intenções, ou você é uma pessoa que é muito vítima, você tenta tudo não dar certo, né, pobre coitada, pro outro dar certo para você não. Onde é que você se engana? Porque para ter a consciência do tamanho exato que você é, e não isso significa que a cada instante você é de um jeito, porque a vida muda, a vida é cíclica, nós mudamos, tudo muda, né? Em permanência da vida presente continuamente. Então, para que você tenha a consciência da sua luz e da sua sombra, é preciso de um mergulho interno, para que você possa desmistificar esses auto-enganos e você poder enxergar, sim, eu tenho essas e essas potencialidades, eu brilho desse jeito, né? Eu contribuo com a humanidade dessa e dessa forma, mas eu tenho esses e esses desafios que precisam ser trabalhados, que precisam ser superados, né? Eu tenho essas e essas dificuldades, esses e esses pontos negativos. Abraçar a humanidade, aceitar, nós não somos perfeitas, não seremos perfeitas aqui na Terra, né? Mas ter consciência nos direciona o caminho para que a gente possa reconhecer o nosso verdadeiro tamanho, nem se colocando maior do que é e também nem menor do que é. Eu falo assim, a gente não é tão importante quanto a gente pensa e não tem tão sem importância como muitas vezes a gente se coloca. Né? Então, o real tamanho vem do autoconhecimento. Né? O caminho do autoconhecimento, gente, para a minha vida e para a vida das pessoas que eu ajudo, é o caminho para a superação dos grandes obstáculos. Sejam esses 3 que eu estou trazendo aqui, que eu considero de extrema importância, ou outros desafios e obstáculos que você tiver na sua jornada. Tá? Porque ali você vai se ver como você se porta diante do desafio, quais são os medos que você tem, e qual é especificamente o lugar que eu trabalho? A infância. Foi lá na infância que você, em algum momento, sentiu essa falta de amor, às vezes com palavras, às vezes com atos. A criança sente a falta de amor até se os pais precisam sair para trabalhar. Elas se sentem sozinhas e abandonadas, não por serem abandonadas, muitas vezes, como a gente vê que acontece também com algumas crianças na lata do lixo, mas sim do pai e a mãe terem ido trabalhar e ela ter se ausentado, né? Não tá com atenção 100%, porque um bebê, para se sentir amado, ele precisa de uma atenção 100% exclusiva. E é impossível isso para qualquer mulher, gente, ou para qualquer pai, porque a mulher também tem uma vida, a mulher precisa tomar banho, a mulher precisa comer, a mulher precisa ir ao banheiro. E para a criança se sentir 100% amada, 100% protegida e assim maravilhada com tudo, é como se a mãe tivesse que ficar 100%, ou o pai 100%, ou os dois 100% olhando aquela criança, não tiver vida própria. Mas vamos lembrar que os nossos próprios pais têm suas dificuldades internas. Tem o que eu chamo de criança ferida, que é esse ponto da infância, onde por uma situação você se sentiu que não era amado. Eu vou dar um exemplo muito claro disso, tá? Para vocês entenderem que às vezes a sensação da criança é diferente da realidade, tá? Então, uma criança, por exemplo, eu conheço uma pessoa que perdeu na praia aos 2 anos de idade. A praia estava cheia, na época a moda era calção vermelho, a criança estava do lado dos pais que pararam para cumprimentar um casal de conhecidos, né? Então os 2 filhos estavam ali, a mais velha e o mais novo.
Naquele momento, a hora que eles foram cumprimentar, o mais novinho, tinha 2 aninhos, saiu andando e os pais não viram. A praia estava cheia, os pais não viram. Quando acabaram de cumprimentar e conversaram um pouquinho, que olharam, cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Já não achava mais a criança. A criança ficou 2 horas desaparecida. 2 horas. Os pais desesperados, enlouquecidos, insanos. A praia inteira procurando. Né, o pai no mar, junto com outros homens, para tentar ver se a criança tinha entrado na água, tinha se afogado. Depois veio salva-vida. E as mulheres na areia procurando, chamando a criança pelo nome. E a criança 2 horas desaparecida. Essa criança, na vida adulta, teve uma sensação de ter sido abandonada, de ter sido rejeitada e abandonada. Carregava isso com ela. De não se sentir pertencente à família, de ser diferente, de ser excluída, de não ser aceita como era. E trabalhando isso, né, ela identificou uma sensação de não pertencimento, de não... como é que eu vou falar? De não ser amada. Porque na cabeça da criança de 2 anos que se perde, meu pai e a minha mãe me largaram sozinhos. Meu pai e a minha mãe não gostam de mim e me abandonaram. Não é consciente, a criança sente abandonada. O pai e a mãe desapareceram. Então, na prática, era os pais, a situação era a criança desaparecida, os pais enlouquecidos, a praia inteira procurando na areia e na praia, na água. Para a criança eu não sou boa o suficiente e meus pais me deixaram pra lá. Meus pais não me querem, meus pais não me amam. Isso não passa pelo intelecto. Depois, adulta, essa pessoa, ela ouvia a história, via a emoção dos pais, via o quanto os pais ficavam transtornados quando lembravam dessa história, entendia intelectualmente que ela tinha saído andando e que foi um descuido momentâneo, temporário, que poderia acontecer com qualquer pessoa. E hoje, essa pessoa tem filhos e poderia acontecer com ela, então ela tem pavor dos filhos desaparecerem na praia, né? Essa pessoa tem pânico. Por quê? Porque é uma sensação disso, né? Tipo, não sou amada, não me quiseram, me deixaram pra lá. E o fato os pais não deixaram pra lá, hipótese alguma, mas a sensação é essa. O intelecto sabe que não, mas o coração sente abandono e rejeição. Então, precisa haver um mergulho interno para que essa sensação de rejeição e abandono possa ser nutrida pela própria pessoa, porque agora não adianta mais o pai e a mãe vir nutrir. Essa pessoa não sacia com isso. Ela vai se saciar dando a ela mesma esse olhar que faltou, enxergando o amor, né? Dando para ela, atendendo a sua necessidade de amor. E para isso precisa passar pela dor, pelo desconforto, né? De lembrar, de sentir que tem uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição, que vem à tona outra vez, mas a cura vem daí, né? A cura vem do adulto, porque senão o adulto se abandona também. Como? Atendendo a expectativa do outro, né? Ou desconfiando, não se entregando nas relações. Essa pessoa tinha muita dificuldade de se entregar nas relações, muita, né? E aí, às vezes, quando ela encontrava uma pessoa que ela estava, ela era excessivamente, se doava excessivamente para não ser abandonada de novo, para não ser rejeitada. Então, ela se moldava de acordo com a outra pessoa queria dela. E aí, quando você faz isso, quando você se molda para atender as expectativas dos outros, para não ser abandonada e não ser rejeitada. Então, por exemplo, eu vou fazer tudo o que o outro quer para que o outro não tenha motivo para me abandonar e me rejeitar. Porque eu vou atender todas as expectativas do outro. Você está repetindo com você a sensação que você teve da infância. Você está se abandonando. Você está colocando poder na mão do outro. Se o outro está com você, você é amado. Se o outro briga com você, você é rejeitado. Você se sente rejeitado, abandonado. Então, você está abandonando você mesmo. Você está rejeitando você mesmo. E qual que é, né, o lugar para sanar essa dor? Voltando para lá, né, voltando para dentro de você, no trabalho do autoconhecimento. E aí eu faço atendimentos individuais, né? E também tem um curso Sementes do Florescer, que trabalha exatamente com a criança interior, tanto a criança divina, que é a nossa luz, a nossa essência, quanto a criança ferida, que são as nossas memórias de dor. Criança interior significa nossas memórias, né? Da nossa essência, das nossas alegrias, da nossa espontaneidade, da nossa capacidade de ser autêntica.
E também as nossas memórias de dor, aquilo que você fez para se tornar o que o outro gostaria que você fosse, para assim você receber amor. E quando você fica nesse jogo de fazer tudo pelo outro, seja sendo eficiente, sendo boazinha, sendo perfeccionista, ou sendo cauteloso demais, ou se mostrando muito forte, você está abandonando você mais uma vez. Você não está se vendo. Você está esperando que o outro dê o amor para você que você não se dá. E isso deixa você muito insegura. Porque quando você recebe, oba, recebi, tô feliz porque o outro me ama. Se o outro morre, se o outro rompe a relação, se o outro vai embora por algum motivo, pronto, desmorona, né? Perde-se a sensação de ser amado e vem aquela grande insegurança. Se o outro briga, ou se o outro sai sozinho, ou se o outro não coloca o foco da atenção 100% em você, vem a insegurança. Então, isso inconscientemente alimenta a insegurança, em vez de trabalhar a autoconfiança. Então, falei aqui de 3 grandes obstáculos, né? E vou deixar um exercício para vocês, tá? Para vocês tomarem um pouquinho de consciência, porque eu disse que essa live seria mais densa, né? Mais pesada, um pouquinho de conteúdo. Às vezes não é tão fácil absorver um conteúdo como esse. Se não for, assista de novo a live, mande um direct com as suas dúvidas ou né, com os seus comentários, como isso chega para você, como isso toca a sua vida, se faz sentido o que eu tô falando, se não faz, né? Você concorda comigo? Se você não concorda, você pensa diferente, me fala. Manda lá um direct me contando. Aproveita e encaminha essa live para as pessoas que você sabe que pode se beneficiar desse tema. Que você vê se enganando, que você vê com sede de amor, que você vê evitando todo custo. As evitações podem ser fuga para o externo, né? Então, assim, muito envolvida com grupos, ou muito envolvida com o prazer na vida, busca intensa pelo prazer. Tudo são fugas, né? Para não olhar para si mesma. Então agora eu vou deixar um exercício para a gente finalizar. Toma um pouquinho do seu tempo, deixa vir na sua memória cenas da sua vida onde você se sentiu confiante, que você se sentiu, eu dei conta de realizar o que eu queria, eu fui capaz de atravessar um desafio, um obstáculo, eu superei esse desafio. Coloca no papel uma cena de você que se sentiu confiante, né? Que você, além da autoconfiança, você foi capaz de tomar uma decisão importante, ou você se sentiu amada por você mesma, você foi fiel às suas necessidades, aos seus princípios. E coloca ali, enumera tópicos que fortaleceram a sua autoconfiança. O que você fez que fortaleceu a sua autoconfiança? E depois, no outro lado do papel, você vai pegar e vai escrever um momento da sua vida onde você não se sentiu capaz, a insegurança apareceu muito grande e você não se sentiu capaz de superar um desafio. Que você desistiu, que você disse não querendo dizer sim, ou disse sim querendo dizer não, né? É onde você faltou respeito com você, onde você não se ouviu, onde você fez pelo outro, se sobrecarregou, né? Onde você colocou o outro em primeiro lugar e deixou em segundo plano. Escreva sobre essa cena e coloca também os tópicos, os medos que apareceram, os pensamentos que surgiram, que impediram você de fazer o que você precisava, de dizer o não que você queria, né? Ou de trocar o emprego que você queria tanto, ou de estar num relacionamento. Muitas vezes as pessoas querem um relacionamento, estão em um relacionamento e se boicotam, né? O medo aparece, o medo de ser abandonada aparece, a pessoa rompe a relação antes de ser abandonada. Ela abandona antes. E aí o que ela gostaria de evitar, ela dá a si mesma. Ela gostaria de estar em relação e não ser abandonada. E ela abandona a relação e sente o próprio abandono porque rompe a relação que ela gostaria de estar. Então, faça um relato sobre isso, escrevendo num papel, mas num papel. Porque pensar sobre isso é diferente de escrever sobre isso. Quando a gente escreve, a consciência amplia, tá? Então, escreve no papel onde você tomou essa atitude que deu certo, que você se sentiu confiante, e onde a sua energia se perdeu, onde você minou a sua própria energia. E compara uma situação com a outra. E pergunta para você mesma se você poderia ter trazido as ferramentas daquilo que deu certo para a situação de cá.
sabe? Por exemplo, se você disse um não para alguém, o que foi que te fortaleceu para você dizer não em determinada situação e que em outra situação não conseguiu? Então, qual foi a ferramenta que você usou ali? O que fortaleceu você para dizer, essa pessoa não era tão importante para mim? Essa pessoa sabia lidar melhor com os nãos? Essa pessoa, eu tinha certeza que me amava. Não importa, sabe? Mas escreva quais as ferramentas você usou e avalie se você também não poderia ser usado na outra situação. E depois, escreva o que você gostaria. Como que você gostaria de realizar? Como você gostaria, se você tem dificuldade de dizer não, para quem você gostaria de dizer não? E como você pode se fortalecer degrau por degrau? Então, se você não consegue dizer não para aquela pessoa específica, como você pode dizer mais não para aquelas pessoas que você consegue? Como você pode colocar em prática como uma espiral, sabe? Que vai se elevando até você superar os seus próprios desafios. E se você tiver dúvida, manda um print para mim dos seus escritos que eu posso te ajudar no direct. Não vou te cobrar nada por isso, nada mesmo. Vou te ajudar aqui para que você comece a ter um gosto, para ter um prazer de cuidar de você mesma, de desenvolver autoconfiança, de poder se amar como você é, com a sua luz e com a sua sombra, sabe? E aí você vai vislumbrando um caminho, vai enxergando uma direção, aquilo que você precisa, aprendendo a atender suas necessidades, ok? Faça esse combinado com você. Faça esse exercício e depois compartilha comigo lá no direct. O que fez, o que foi que te ajudou, o que foi que... Porque a consciência por si só, gente, muda tudo. Então, permita-se escrever e tomar consciência de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E qualquer dúvida, me manda um direct, tá bom? Foi um prazer, tô vendo aqui, ó, lives como essa, densas, as pessoas mais escutam do que falam, né? Muitas pessoas aqui, ó, coraçãozinho aparecendo, coraçãozinhos aparecendo e tal, mas nenhum comentário no dia de hoje. Tem lives que tem um monte de comentários, essa hoje não teve nenhuma. E conteúdos densos são assim mesmo, que a gente precisa de um tempo para assimilar, para sentir, para processar. Então, por isso, me coloco à disposição de vocês no direct, tá bom? E daqui a pouco daqui a pouco eu falo amanhã, depois a gente já vai colocar aqui no feed os temas para as próximas lives, para que você escolha. Meu objetivo aqui é ajudar você com a sua dificuldade. Então, eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui, para você me falar qual é a sua dificuldade, e também e depois vou colocar os temas para vocês escolherem, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar você a plantar dentro de você a sementinha da autoconfiança, não só plantar, mas começar a colher também, tá bom? Um beijo e espero vocês aqui de novo na semana que vem. Muito obrigada pela presença e quem está sempre aqui, o meu muito obrigada ainda mais enfático, tá? Essas lives trazem ferramentas para que você possa, tomando consciência, se apropriando da sua luz, reconhecendo a sua sombra, para projetar a luz para a sua sombra também, tá bom? Um beijo grande, gente, fiquem com Deus e até terça que vem.